De personalidade borderline. Antes de qualquer coisa, curta nosso canal, compartilhe o nosso canal, faça o nosso canal ser conhecido. Obrigado por cada comentário, obrigado por cada carinho que vocês têm dedicado a nós que fazemos o canal de YouTube Cássia Rodrigues. E hoje a gente vai falar sobre transtorno de personalidade borderline ou fronteiriça, aquele que vive na fronteira da normalidade com a anormalidade. Antes de qualquer coisa, eu tenho recebido muitos questionamentos sobre o que é personalidade. Eu fiz um gráficozinho aqui para vocês, ver se dá para você ver. Tem pessoa que ela sempre vai ter a mesma forma de viver a vida toda. Tem pessoa que ela vai de uma forma, chega num momento da vida, ela muda o traço da personalidade dela. E tem pessoa que já tem um comportamento diferente o tempo todo. Então são as três formas, os três traços de personalidade. Aqui a gente entende que é psicose. Aqui a gente entende que a pessoa de alguma forma deu uma surtada em algum momento da vida e mudou o comportamento. E aqui a gente diria que é neurose. Até muito tempo atrás, até 1984, acreditava-se que o transtorno de personalidade borderline queria dizer psicose, utilizando o saber da psicanálise. Agora a gente já sabe que não é uma psicose. E eu trouxe um livro para vocês, eu sou fã da doutora Ana Beatriz, então eu trouxe Corações Descontrolados, que ela fala de ciúme, raiva, impulsividade, jeito borderline de ser. E a gente tem que entender, essa é a diferença que eu queria deixar para vocês, que uma coisa é o transtorno considerado um transtorno borderline, outra coisa é o traço. Tem pessoas que têm o traço border, ela tem a forma de ser borderline. E o borderline, ele é muito impulsivo, ele é muito dos rompantes, ele tem muita raiva. E daqui a 2 segundos a raiva passou. E muitas pessoas confundem borderline com um transtorno bipolar. Eu postei ontem um vídeo que eu falei de transtorno bipolar. Eu queria deixar para vocês uma coisa para vocês nunca esquecerem. O intuito desse canal não é ser científico na linguagem, é da gente trazer o científico para o senso comum, é a gente trazer, passear esse saber acadêmico que eu estudo tanto, do DSM-5, dos livros acadêmicos, dos artigos científicos, mas esse saber eu acho que tem que passear entre nós psicólogos, entre nós psicanalistas, mas você que está aí nos assistindo, que você tem curiosidade, eu acho que esse saber tem que ser dado de uma forma mais fácil, para que vocês entendam. Então, esse é o objetivo do canal. Então, eu vou explicar, eu vou usar a colinha aqui do livro da doutora Ana Beatriz para poder não me perder no que eu quero explicar a vocês. O borderline, a doutora Ana Beatriz caracterizou ele em 4 tipos de divisão e aspecto. O primeiro é o emocional, o segundo cognitivo, o terceiro comportamental e finalmente o pessoal. No emocional, ela disse que a pessoa tem uma hiperatividade emocional, hiper acima, então ela vive com uma emoção muito acima da normalidade, ela tem emoções dúbias e conflitantes, ela tem uma instabilidade afetiva, ora ela ama muito, ora ela odeia muito. Então são pessoas que elas não vivem um sentimento de normalidade pelas pessoas. Imagina você ser casado, você namorar, você ter um filho que tem transtorno borderline ou um traço de personalidade borderline, é muito conflitante, porque se você não tiver autoestima, acaba baixando a sua autoestima, por causa da estabilidade emocional dele. Uma outra característica que ela falou é o humor e o equilíbrio em constante oscilação. Isso tudo a gente está falando do primeiro aspecto, que é o emocional. Tem uma ira intensa e inapropriada, ele tem aqueles rompantes, de repente, por causa de nada, ele é capaz de explodir de uma forma horrível e você não consegue entender. Ele tem uma agitação física, ele tem um sentimento constante de vazio e tédio. Ele tem um sentimento de ódio, ira, vergonha em relação também a ele mesmo. Ele tem uma desapropriação dele. Então, essa é a primeira disfunção. A segunda é a disfunção cognitiva, que tem a ver com pensamentos, falta de identidade e falta de autoimagem. É uma incapacidade de manter pensamentos estáveis, é uma dificuldade de aprender com as experiências do passado, é uma autoimagem estável com características extremas, é um sentimento crônico de vazio,
É um pensamento antecipatório de abandono e muitas vezes quem caminha com borderline, ele agride porque ele sabe que ele vai ser abandonado. Então ele prefere ter a sensação que ele agredindo, ele que afastou a pessoa, mas é porque ele sabe que ninguém consegue conviver com ele. Eles não suportam ficar sozinhos. Os border necessitam o tempo todo de parceiros amorosos para se sentirem completo. O temor da solidão é tão intenso nesses indivíduos que são incapazes de ficar sozinhos consigo mesmo. Eles têm pensamento total de autorreprovação e ideias paranoides transitórias, eles se sentem perseguidos. A terceira disfunção é comportamental, é aquele jeitão da pessoa ser, é a maneira da pessoa ser. Aí ela fala, uma necessidade extrema de manter o controle sobre tudo, eles têm uma rigidez e uma inflexibilidade com tudo, eles só querem as coisas daquele jeito que eles aprenderam a ser felizes, então eles sempre vão ser daquele jeito. A música que a doutora Ana Beatriz fala que é 120, 150, 200 km por hora de Roberto Carlos. Eu estou a 140 km por hora fugindo de você. Eles têm um padrão de aparência oscilante, então eles estão sempre insatisfeitos com ele. Eles têm níveis de energia acima da média, então aquelas pessoas over. Por isso que muitas pessoas no passado confundiam borderline com bipolar. E eles têm relações interpessoais sempre de brigas e voltas, brigas e voltas. Imagina, você conviver com a pessoa que é borderline é muito cansativo, porque essa pessoa ela nunca vai ter uma oscilação, nunca vai ter uma constância nos relacionamentos, ela vai estar hora em cima, hora embaixo, hora amando, hora odiando. Ter um amigo, ter um namorado, ter uma esposa ou um marido que é borderline cansa qualquer pessoa que tem aquele traço de personalidade, aquele que eu mostrei no início, constante. E tem dependência excessiva do outro e ele tem uma dificuldade de adaptação. Agora eu vou te deixar uma dica. Os borderline são excelentes para ser amigos, amigos de bar, amigos de saída de vez em quando, que como eles são over, quem não quer sair com um cara numa viagem, que ele topa tudo, ele é alegre, uma moça que topa tudo. Agora, na convivência, você passa mais de 15 dias com essa pessoa, você já acha insuportável. E aí, o quarto aspecto que ela falou é a disfunção pessoal. A inabilidade de pessoas borderline em ter percepção de si mesmo. Como ela tem constantemente dentro dela a sensação que ela é estranha, ela não tem facilidade em expressar os seus sentimentos, porque ela não consegue se entender. Elas têm um estilo variável e instável de viver, ela tem a sensação constante que as pessoas estão se comparando com ela e colocando ela para baixo, e esse transtorno no diagnóstico manual da saúde mental, o 5, você tem que ter no mínimo 5 dos 9, e eu vou ler para vocês, porque não adiantaria que eu não tenho isso decorado, então eu vou ler para vocês o DSM-5, as características. Se você tiver 5, procure ajuda terapêutica. Uma impulsividade potencialmente perigosa em pelo menos 2 áreas da vida, por exemplo, gasta demais e é promíscuo, às vezes dirige de forma abusiva, usa drogas e compulsão alimentar. Ira inapropriada e intensa ou dificuldade para controlar a ira. Instabilidade afetiva devido à grande reatividade do estado de humor. Reatividade é você reagir sempre aos impulsos. Ideias paranoides transitórias de estresse ou sintomas dissociativos graves. Alteração de identidade, quer dizer, instabilidade acentuada, resistente da autoimagem ou do sentimento do self. Self é a personalidade da pessoa. Um padrão de relação interpessoal estável e intensa. Esforços frenéticos para evitar o abandono real ao imaginário. Ameaças, gestos ou comportamentos suicidas. E finalmente sentimento crônico de vazio. Então, o que eu vou deixar de dica para vocês? Recapitulando, tem gente que tem só o traço, que vai aqui e tem o traço. Tem gente que é borderline e tem gente que não é. Então, usando esse gráfico dos 3 pilares para entender borderline. Se você caminha com a pessoa borderline, não tem remédio que controle o borderline, não porque não seja tratável, é tratável, mas é muito mais fácil essa pessoa fazer terapia e ela perceber o comportamento dela e aí ela ir mudando por uma terapia de mudança de crença. A convivência do borderline, ele sente esse desgaste, mas quem sente mais são as pessoas que estão ao redor dela ou ao derredor, porque são pessoas intensas demais. Quando elas botam na cabeça que elas querem fazer um novo negócio, elas são maravilhosas,
teimosas, que elas vão correr atrás, elas não se cansam, elas são incansáveis. Mas em contrapartida, em qualquer coisa que acontece que atrapalhe ela é muito impulsiva, então ela é muito raivosa, ela tem explosões de raiva muito grande. Então não é fácil ter uma mãe borderline, ter um pai borderline. E as explicações, por que que acontece isso? Geralmente são pessoas que demandaram muito da família algum afeto e quando elas eram crianças elas não foram supridas, porque os pais viviam brigando, viviam com algum álcool, com alguns desvios de comportamento do alcoolismo, e alcoolismo é alcoolismo, não é alcoólatra não, tá? Um dia eu vou falar sobre isso, sobre a bebida. Então elas acabam aprendendo aquele forma de viver dentro de casa. Não tem uma característica de psicose, hoje já acredita que não é mais psicose, mas que é uma neurose, que a gente entende que é neurose. Então, você tem que ter muito cuidado, porque não levar só ao psiquiatra. Você tem que, às vezes, até levar para o psiquiatra, que ele vai entender o traço borderline, porque a pessoa é muito compulsiva, ela vai para as drogas, ela vai para o sexo, tudo dela é muito over. Só que ela não tem aquele quadro do bipolar, que é o lado depressivo. Ela não vai estar depressiva nunca, no máximo entre a raiva e a impulsividade, porque ela tem aquela forma muito impulsiva de viver. Mas o interessante é que você, como familiar dessa pessoa, conscientize ela de fazer terapia, que eu acho que aí vai valer a pena. A pessoa fazendo terapia, ela vai poder ajudar a ela e ajudar os outros. Então hoje a gente falou um pouquinho de borderline, usando a base o livro da doutora Ana Beatriz, Corações Descontrolados. Aqui eu sugiro você comprar o livro da doutora Ana Beatriz. Olha o que ela fala aqui atrás. Todos nós, em algum momento, sofremos uma explosão de ódio. Nos deixamos levar pela impulsividade, pela tristeza, pelo medo, pelo sentimento de ciúmes intenso. Achamos que todos estão contra nós. Aquela sensação ruim de vazio, insatisfação pessoal e instabilidade emocional. Somos humanos. Imperfeito, nem sempre conseguimos harmonizar nossos sentimentos e impulsos. Porém, quando esses comportamentos extremos passam a ser frequentes e diários, podemos estar diante de um quadro um pouco difundido chamado de transtorno de personalidade borderline. Borderline é um termo em inglês que quer dizer fronteiriço, limite, que denomina transtorno de pessoas que vivem exatamente assim, no limite das suas emoções. Então, não viva no limite das suas emoções, que é muito cansativo. Você, no final da sua vida, você vai ter visto que não valeu a pena você ter aquele controle para ser daquele jeito. E tem como você se tratar. Se você está assistindo isso e você se identificou, procura ajuda terapêutica, procura ajuda com um psiquiatra. E eu vou deixar agora, se você está até agora assistindo, é porque você gosta realmente do meu canal. Eu vou deixar uma dica para vocês. Não me contem caso nos recados aqui, nos comentários, porque quem responde são as meninas que trabalham comigo e elas não vão poder ajudar vocês. Eu sugiro vocês procurarem análise na cidade de vocês, tá? Obrigada, fica aí com Deus. Ó, beijo no